Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Dia movimentado no Flamengo, bastidores quentes no Ninho do Urubu. A gente vai falar sobre isso para vocês. Vamos falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo continua se mexendo no mercado da bola e tentando, os jogadores, tentando a contratação de reforços para o técnico Jorge Sampaoli. Vamos atualizar vocês sobre a situação do Alan, sobre a situação do De La Cruz e sobre outras situações envolvendo o mercado da bola do Flamengo também. E como eu falei, bastidores quentes no Ninho do Urubu, a gente vai explicar para vocês toda a situação do Marinho, que tem uma proposta do São Paulo e muito mais a partir de agora. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é muito importante para a gente. A gente está rumo aí aos 100 mil inscritos aqui no canal, então eu preciso demais da ajuda de vocês. E claro, para vocês clicarem no botãozinho aqui embaixo e se inscreverem aqui no nosso canal também, porque o apoio de vocês é muito importante para o nosso conteúdo chegar para mais pessoas e para a gente crescer por aqui também, viu? Como vocês sabem, aqui é sem mimimi. Vamos começar falando sobre o que interessa. Vamos começar falando sobre o mercado da bola. Depois a gente vai falar sobre os bastidores quentes no Ninho do Urubu. Mas antes, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo segue em busca dos reforços pedidos pelo técnico Jorge Sampaoli. O Sampaoli participa muito do processo da busca por reforços, ele participa indicando atletas, Ele pediu alguns jogadores. Para quem acompanha a gente aqui, a gente já trouxe para vocês que o Sampaoli deseja mudar o perfil do elenco do Flamengo. Ele quer um time que tenha mais força física, que tenha mais velocidade, enfim. Então, ele indica esses jogadores de acordo com o que ele deseja para o Flamengo. E a situação do Alan é o seguinte: o Flamengo tem muito interesse no Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo vem conversando com o Atlético sobre a proposta que o Flamengo pretende formalizar. Mas, Raíza, por que o Flamengo ainda não formalizou? Bom, porque o Atlético Mineiro quer 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Alan. E o Flamengo entende que pode barganhar, que pode pagar menos. Por quê? O Alan não joga desde o dia 15 de março, Ele tem a previsão de retorno agora em junho, mas ele ficou todo esse tempo afastado e o Flamengo entende que por esse motivo o Flamengo pode pagar um pouco menos pelo Alan. A ideia da diretoria rubro-negra é pagar cerca de 8 milhões de euros. Mas o Atlético falou que esquece, 8 milhões de euros não. O Atlético quer 10 milhões de euros. Então, a diretoria rubro-negra, conversando com o Galo, chegou para o Galo e perguntou se o Galo não topava uma composição. Primeiro, o Flamengo deu a ideia do Galo manter um percentual, para caso de uma futura venda. O Galo descartou. O Alan tem 26 anos e o Galo entende que o Alan não vai ser mais vendido depois disso, por muito dinheiro. Vamos botar aí que ele fique no Flamengo 2, 3 anos. Depois disso, ele não tem muito mercado mais para o futebol europeu para fazer grandes vendas. Então, o Galo não tem interesse em manter um percentual assim do Alan. E aí o Flamengo continua ali tentando fazer outras composições. O Flamengo sugeriu envolver um jogador. O Flamengo disse para o Galo que toparia pagar um valor pelo Alan e oferecer um jogador em troca, Ceder um jogador para o Atlético Mineiro. E a resposta do Galo foi não. O Atlético mantém o desejo de receber os 10 milhões de euros. O Galo entende que tem tempo, até porque o Palmeiras demonstrou interesse na última janela de transferências pelo Alan também. O Galo entende que o Palmeiras pode voltar a tentar o Alan. E o Galo entende também que, abrindo a janela, o Galo pode negociá-lo, se for o caso, com outro mercado, algum mercado alternativo da Europa ou Oriente Médio, enfim. Então, o Galo não tem pressa. Por outro lado, o Flamengo tem pressa porque o Sampaoli quer os seus reforços já. E como o Alan ainda está se recuperando de uma lesão, o departamento médico do Flamengo, fisiologia, preparação física, teria que começar a trabalhar já em relação ao Alan. Por enquanto é isso. O Atlético quer 10 milhões de euros pelos 80% e ponto. Tá?
O Alan tem o desejo de jogar no Flamengo, ele já indicou esse desejo ao Flamengo, ele gostou da procura do Flamengo e está aberto a se transferir para o Flamengo. Vamos falar sobre a situação do Marinho também, porque o Marinho tem uma proposta do São Paulo, negocia com o São Paulo e tem 2 outros clubes do Oriente Médio também conversando com o staff do Marinho. O Dorival Júnior deu o aval para a contratação do Marinho no São Paulo. E o Marinho que não joga mais pelo Flamengo. Não joga mais pelo Flamengo, porque a situação do Marinho ficou complicada. Vou explicar aqui para vocês o que aconteceu. O Marinho já vinha perdendo espaço com o Jorge Sampaoli, né? Apesar do Sampaoli ter chegado no primeiro jogo, colocou o Marinho como titular. Nos últimos jogos, o Marinho acabou perdendo um pouco de espaço. Antes do jogo contra o Nublense, né, o Marinho relatou muitas dores junto da comissão técnica. Relatou muitas dores. Passou pelos exames médicos e tal, os exames não constataram lesão, mas constataram edema. O que é edema? Edema é algo que acontece, né? O jogador muito jogador consegue jogar com edema e outros não conseguem jogar com edema muscular. Vou até botar aqui para dar para vocês direitinho o que é um edema muscular, né? O edema muscular corresponde ao aumento do volume dentro do ventre muscular, que pode fazer presente devido a níveis de carga mecânica imposta pelo tecido, né? Não é uma lesão, mas é uma coisa que limita realmente o jogador. Por exemplo, a Arrascaeta teve um edema apontado também, e não jogou. Mas vamos explicar então essa situação. Apesar disso, né, o Sampaoli quis que todos os jogadores que apresentassem edema muscular viajassem, né, que pudessem fazer um tratamento e pudessem melhorar. O Sampaoli queria que esses jogadores viajassem, tanto que viajou Arrascaeta, Matheus França e Léo Pereira, todos eles com dores musculares, todos eles com edema, e o Marinho se recusou a viajar. O Marinho se recusou a viajar. E aí ele acabou discutindo com um membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli. A postura do Marinho desagradou completamente o Sampaoli. E o Sampaoli, comissão técnica do Sampaoli, decidiu que o Marinho precisava ser punido. Porque o Sampaoli é um treinador que ele é muito assim. Com ele não tem muito papo, não. Ele gosta de disciplina. Os jogadores viajaram, tanto que o Matheus França e o Arrascaeta não tiveram condições de jogo, eles ficaram fora dos relacionados. Muita gente até questionou, que absurdo, eles foram, né? Por que não ficaram no Rio de Janeiro se tratando, enfim, mas eles estavam se tratando também durante a viagem. Inclusive, estavam tratando para tentar ficar à disposição, que acabou não acontecendo. Mas o Léo Pereira conseguiu ficar à disposição. O Léo Pereira foi relacionado para o jogo. Então, essa situação do Marinho foi uma situação que realmente deixou a comissão técnica muito chateada. E o Marinho não gostou também da forma como o Flamengo conduziu essa situação. Hoje o Flamengo fez um tweet, né, dizendo que o Marinho tinha sido multado, afastado e que estaria treinando no horário alternativo. O Marinho ficou muito magoado com essa situação. O Marinho não gostou da postura do Flamengo. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao Marinho e algumas pessoas entendem que não é de agora. Desde a última janela, o Flamengo quer forçar uma saída do Marinho. O Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Na última janela, recebeu uma proposta do Bahia e o Marinho recusou e o Flamengo queria que o Marinho aceitasse essa proposta do Bahia, o que não aconteceu. Então, desde então, pessoas próximas ao Marinho acreditam que o Flamengo quer forçar uma barra para que o Marinho saia. Tá? E o Marinho não gostou também, ficou chateado da forma como o Flamengo conduziu essa situação. O Marinho tem essa proposta do São Paulo, tem esse contato com 2 clubes lá do Oriente Médio. O que pega? O Flamengo tá louco para negociar o Marinho. Já tinha trazido isso aqui para vocês. Só que o salário do Marinho é muito alto. O patamar salarial dele no Flamengo é muito alto. Tá? Ele ganha um salário muito alto, fora dos padrões do São Paulo. São Paulo não tem condições de pagar o que o Marinho ganha hoje no Flamengo. Então, o Marinho precisa de um acerto salarial com o São Paulo, tá? E soube também que o Marinho, se o Flamengo, o staff do Marinho entende o seguinte: se o Flamengo quiser forçar uma saída de fato,
Flamengo vai ter que pagar o contrato do Marinho até o final, ou pelo menos emprestar o Marinho e pagar parte do salário dele até dezembro. E aí o São Paulo pagaria uma outra parte, ou o clube que acertasse com ele pagaria uma outra parte. O Marinho entende, também o staff do Marinho entende, que também não pode facilitar para o Flamengo nessa saída. Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que não tem mais clima. O próprio Marinho já não quer mais ficar no Flamengo, né? Soube que ele mesmo já não tem mais esse desejo de permanecer no Flamengo como ele tinha anteriormente, e ele está um pouco chateado com toda essa situação. De La Cruz, vamos falar sobre o De La Cruz. A gente sempre trouxe aqui para vocês que até o momento o Flamengo não tinha feito proposta pelo De La Cruz. E a situação é essa. Até agora, o Flamengo não fez nenhuma oferta pelo De La Cruz. Ah, mas como é que está essa situação? O Flamengo continua conversando com o staff do De La Cruz. A ideia é que, nos próximos dias, o Flamengo consiga chegar a um acordo com o De La Cruz e aí formalizar uma proposta ao River Plate. O River antes estava irredutível, dizia que não queria negociar de jeito nenhum. O River começou a mudar o discurso. O River já admite que pode sim negociar o De La Cruz, desde que o Flamengo chegue com uma oferta financeira, né, dentro dos padrões que o River acredita serem ideais. O que seria, na minha opinião, né, pelo que eu conversei com pessoas do River Plate, que seria uma proposta irrecusável, cerca de 15 milhões de dólares. Eu acho que o Flamengo não vai oferecer 15 milhões de dólares, tá? Pelo que eu conversei com alguns dirigentes, o Flamengo vai oferecer um pouco menos, mas o Flamengo está disposto, sim, a fazer um investimento, né, um bom investimento pelo De La Cruz. Ah, e a questão física do De La Cruz. O departamento médico do Flamengo entende que não há problema. O departamento médico do Flamengo não tem problema. A diretoria do Flamengo não vê problema em relação à questão física do De La Cruz e por isso se mantém negociando com o staff do De La Cruz, louco para chegar a um acordo e conseguir formalizar uma proposta ao River Plate. A imprensa da Argentina já diz que o River até busca possíveis substitutos do De La Cruz caso chegue a oferta do Flamengo de 15 milhões de dólares, tá? É isso, o Flamengo continua buscando outros jogadores, lateral esquerdo e também zagueiro, tá? A prioridade, gente, é a seguinte: o Flamengo contratou ponta direita, que é o Luiz Araújo, era a prioridade máxima. Agora tenta acertar o meio-campo, que neste momento é a prioridade máxima. E aí, depois, lateral esquerdo e zagueiro. Zagueiro na lista de prioridades está ali junto com o lateral esquerdo atrás do meio-campo. Beleza? Falando em zaga, né, vocês sabem, eu já trouxe aqui para vocês que vários jogadores, o Flamengo está disposto a negociar alguns jogadores, não é negociar, mas está disposto a abrir mão de alguns jogadores caso cheguem propostas agora na janela do meio do ano. E tem vários jogadores ali na zaga, 3 deles, Rodrigo Caio, Pablo e Davi Luiz. Se chegar algo para esses jogadores nessa janela do meio do ano, o Flamengo não vai fazer força. O Flamengo vai negociar. Davi Luiz, o Davi cumpriu a meta da renovação automática, né? Então ele pode acionar a cláusula da renovação automática com o Flamengo, porque ele cumpriu essa meta. Mas a situação do Davi ali não está já aquele mar de amores com o Flamengo. E o próprio jogador, o próprio Davi Luiz, ele já pensava, antes de chegar no Flamengo, ele já tinha um desejo de encerrar a carreira, antes de encerrar a carreira, jogar novamente no futebol europeu. Se o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci, conseguir alguma coisa para ele na Europa nessa janela do meio do ano, é bem capaz do Davi Luiz topar e o Flamengo não vai fazer esforço para segurar o Davi Luiz, mesmo tendo contrato renovado com ele aí, ele podendo ativar essa cláusula de renovação. O Vidal é a mesma coisa, tá? O Flamengo também não deve fazer força se chegar alguma coisa pelo Vidal. Mas o Vidal, nesse momento, deseja cumprir o contrato com o Flamengo. Ele descartou totalmente uma volta ao Chile, descartou totalmente o Colo-Colo, e alguns clubes do México sondaram a situação dele, mas, por enquanto, né, o discurso dele é de cumprir o contrato do Flamengo. Foco no Flamengo e cumprir o contrato
com o Flamengo. Esses jogadores que eu citei para vocês, né, posso incluir aí o Hugo também, o staff do Hugo está atrás de propostas pelo Hugo. O Hugo também deseja sair do Flamengo, porque ele vai virar quarta opção, com a chegada do Agustín Rossi, ele vai virar quarta opção no elenco do Flamengo e ele precisa jogar. Ele tem esse entendimento também. Então, a ideia do staff dele é buscar algum clube em Portugal. Aqui em Portugal, onde eu estou. A ideia é essa, algum clube em Portugal para tentar colocar o Hugo e que ele consiga sair do Flamengo. Veremos, então, o que vai acontecer. Mas esses jogadores todos que eu citei para vocês, o Flamengo não vai fazer nenhuma força se chegar a alguma proposta, alguma oferta por esses atletas. Ainda falando sobre esses mais veteranos, né? O Sampaoli, como eu falei para vocês no início do vídeo, já falei outras vezes, ele quer um time mais forte fisicamente, ele quer um time mais rápido, mais veloz, e ele entende que alguns jogadores, e ele falou isso para os jogadores, tanto que na última entrevista coletiva ele também falou sobre isso na coletiva. Ele disse que tem alguns jogadores que estão com baixo rendimento, né? Mas ele mesmo falou para esses jogadores que ele já trabalhou, como é o caso do Arthur Vidal, jogadores que ele acompanhava muito, como é o caso do Davi Luiz, jogadores que ele esperava que estivessem num nível, mas nesse momento não estão no nível que ele sabe que esses jogadores já alcançaram. Ah, mas ele fica usando o Arthur Vidal. Ele usa, sim, realmente, bastante o Arthur Vidal. O Arthur Vidal é um jogador que ele conhece, que ele tem confiança também, mas ele sabe que o Vidal ainda não está, e o próprio Vidal admitiu isso para ele. O Vidal admitiu que não está no nível técnico, né, que considera o ideal. Esse é um ponto importante aí para trazer para vocês. Bom, galera, vou me despedir aqui de vocês, agradecer demais a cada um de vocês que estiveram aqui acompanhando a gente. Não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal também, porque é muito, mas muito, muito importante para a gente, né? O like de vocês, a audiência de vocês e a ajuda de vocês para a gente chegar em mais pessoas aqui no nosso canal. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.